Essa semana tem sido um chororô na internet, todo mundo reclamando que as compras da China estão sendo taxadas e falando que o governo tá a fim de taxar tudo. E vamos ver aqui o deputado Kim Kataguiri falando sobre isso, porque afinal de contas, ele está lá no Legislativo, ele tem informações? E na Shopee estão com os dias contados. Governo Lula quer taxar a sua compra na Shein, na AliExpress e na Shopee. Está crescendo o setor de serviço e está crescendo a importação de produtos que não pagam nenhum imposto nesse país. Ou seja, como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Nós não podemos aceitar. Olha a trilha sonora. Sabe que as pessoas fiquem vendendo pra cá coisas sem pagar imposto de renda. A sanha arrecadatória do governo, o governo sempre quer mais imposto. Lula sempre quer mais imposto. Lula sempre quer mais imposto. É isso, Kim Kataguiri. Não foi ele agora que tá fizeram uma manobra fiscal para não precisar cobrar a taxa de imposto de renda que o Bolsonaro deveria ter mexido e não conseguiu mexer? E tá prometendo aí isenção de imposto de renda até o final do mandato aí pra faixa dos 5 mil reais. Isso não é abrir mão de imposto, não? Em vez de mais imposto, Kim? Haddad sempre quer mais imposto. Nunca querem cortar gasto. Nunca vi falar aqui de cortar gasto. Vamos cortar salário de quem Como tu nunca ouviu, cara? O nome disso é arcabouço fiscal que estão falando aí? já tá recebendo 40 mil reais? Ah, tá. Não, vamos aumentar. Quem tá recebendo 40 mil reais? Tu, Kim Kataguiri, tu recebe 40 mil reais, não, deputado? Quase isso? Vamos cortar indenização indevida. Peraí, Kim, mas se a indenização é indevida, aí não é o governo, aí é coisa de polícia, não? Que faz o sujeito ganhar 100 mil reais por mês? Ah, tá. Não, vamos aumentar. Inclusive, Kim, de novo, a sua classe aí tem um monte de penduricário que faz com que ganhe muito mais do que só o salário, lembra disso? Vamos cortar salário de deputado? Não, vamos aumentar. Vamos... Ó, o Kim tá fazendo parecer que isso aí é coisa que o presidente tem que fazer. Não é, gente? Salário, principalmente da classe do Kim, isso aí é algo que é votado na Câmara. Ou seja, quem decide é o Kim e os seus colegas da Câmara. cortar auxílio de deputado? Não, vamos aumentar. E aí aumenta, eu luto contra, e aí, né, bom, não sei se vocês já viram, mas teve até uma discussão minha com o deputado, que o deputado falou, pô, mas eu ganho menos que um jogador de futebol. Então, assim, é esse nível de discussão que a gente tem aqui no parlamento, né? É verdade que se eu comparar o salário de um deputado com o salário de quem pede dinheiro na esquina, é absolutamente injusto. Mas se eu comparar com um jogador de futebol que presta um serviço muito menos relevante para o Brasil, é muito desproporcional. Aí parece que o miserável é aqui. E aí... Rapaz, é aquela famosa frase, né? É melhor ver isso do que ser cego, né? Mas é como eu já falei pra vocês aqui, galera. Se você ficar... Se você fizer uma busca sobre todos os absurdos que deputados falam, parlamentares em geral falam nas suas câmaras, você vai enlouquecer, porque o que essa galera fala de besteira não tá escrito. Não corta gasto de quem ganha muito e tira dinheiro do pobre pra ganhar muito. E faz o quê? Taxa ainda mais o pobre. Taxa ainda mais o pobre. Por quê? Shein, Shopee e AliExpress democratizaram o acesso à moda. E Né? Eu acho que tem um exagero aqui. isso não é populismo, demagogia. Eu acho que quem já popularizou, democratizou a palavra, né? O acesso à moda há muito tempo são as feiras de bairro. Toda cidadezinha tem uma feirazinha lá onde vende roupa. Tem até umas marcas que são muito marcas de feira. Tipo Ciclone, Pitbull, eu acho. Sabe essas calças jeans que tinha um dragão assim, bem na coxa? Acho que isso aí é mais democrático aí, hein? Da minha parte, não. De fato, nunca você teve tanta gente tendo acesso a vestuário tão barato quanto hoje. Sim, não, tá? Eu vou explicar, gente. Assim, o Brasil, ele tem polos, esse frame do Kim tá ótimo, né? O Brasil, ele tem polos de produção têxtil. No Nordeste tem muita produção de jeans, se eu não me engano. Enfim, então, nesses lugares mais próximos dos polos, os preços são consideravelmente inferiores. E óbvio que quando você expande isso para o resto do Brasil, você tem as pessoas que vão vender isso e vão vender mais caro. A famosa sacoleira, né, que a gente via muito no jornal, que a pessoa que vai a algum centro desse, compra muita roupa, enche uma sacola gigante, vende de busão e revende em um outro lugar, né, vende em uma outra cidade. Já existe moda mais barata. Você dependia, no caso das sacoleiras, do senso de moda de uma pessoa. E aí, esse senso muitas vezes estaria confundido, né, misturado com a necessidade, porque ela
obviamente vai querer trazer peças que ela vai ter, de repente, maior margem de lucro, que ela sabe que vende mais fácil, em vez de uma percepção de moda. Até porque moda, literalmente, é uma educação. O que faz a gente ter senso de moda? É você estudar sobre isso, é você ter exemplos, é por isso que existem esses desfiles e tal. Que muitas vezes a tia da sacola não vai ter mesmo, cara, porque ela tá tentando só trabalhar. E aí, claro, quando você tem Shopee, Shein, que são sites, você literalmente tem um mostruário gigantesco para que o consumidor comum, né, a pessoa simples, pessoa física, tenha a chance de escolher e dizer, olha, as pessoas querem mais esse tipo de camisa, mais esse tipo de coisa. Fora que a gente tem uma outra coisa. Primeiro, é que durante um bom tempo, roupas que tinham um senso estético um pouquinho melhor, elas literalmente eram separadas para vender só para quem entendia a grana. Você só ia encontrar em loja cara, que como essas lojas tinham uma margem de lucro absurda, porque, gente, nada, pensa nessas marcas tipo Balenciaga, que é só uma blusa de uma cor só, com o nome Balenciaga, que é vendida R$ 1.200. Olha o tamanho dessa margem de lucro. Essas marcas têm tanta margem que eles podem se dar o luxo de beleza. Eu vou agora atrás de alguém que tem algum senso estético, alguém que manja de moda, alguém que desenha e tal, e vou pagar essa pessoa para ela desenhar umas peças pra gente aqui. Porque a margem de lucro desses caras é tão absurdo que faz isso. Ah, mas eles não estão pagando nada de tributo. Mentira. Mentira, inclusive porque a Shein, por exemplo, tem estações e tem produção e tem centro de distribuição no Brasil. Sim, Shein, Shopee e tal, eles pagam sim tributo, né? Primeiro, para as empresas que estão completamente sediadas na China, eles devem pagar tributos para a China. O que acontece no Brasil é o que chamam aí de... Eu não vou saber o termo jurídico para isso, mas é o vendedor, porque Shopee, Shein, assim como o Mercado Livre no Brasil, todos esses lugares se tornaram os famosos marketplace. O que é isso? É que além dessas empresas venderem os seus, entre aspas, próprios produtos, ela possibilita com que pessoas físicas possam vender através das suas lojas online. Então, muitas vezes aquilo que você está comprando na Shopee, no AliExpress, você não está comprando do AliExpress, mas você está comprando de um vendedor que está vendendo através do AliExpress. Aí é essa pessoa que, em muitos casos, faz a famosa maracutaia, né? A mutreta que é, você comprou um celular lá que custa $100, mas lá no recibozinho ele diz que aquele celular custa 30, 40. E aí, quando vai para a fiscalização olha lá e fala... Esse produto aqui, o segundo aqui está custando só 20. A menos que o fiscal vá abrir, e aí como são muitas encomendas, ele não abre tudo. É que nem blitz policial, né? Blitz de lei seca, essas coisas. Eles não param todo mundo. Eles vão ali literalmente no sorteio. Eu vou parar esse aqui, aquele ali não. Então, aquele que ele parou, se o fiscal tiver disposto a realmente, deixa eu ver isso aqui, e pesquisar para ter certeza de que o valor daquilo é aquilo, ele vai descobrir eventualmente que aquele valor está subfaturado. E aí ele vai lá e toma aqui o seu imposto e multa. Como é que o sujeito não pagaria imposto se ele está no Brasil? Mesmo fora do Brasil, as empresas pagam. Qual que é a reclamação? A reclamação é que a lei atual diz o seguinte, e você vai saber o que é o seguinte logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você entrar nos nossos grupos de WhatsApp para você participar dos concursos de debate, grupo de benefícios, os nossos grupos MBL, a Pé Esperança. Primeiro, eu tenho orgulho de quem já se formou na Academia MBL e eu existe uma Academia MBL? Claro que existe, né? Vi se transformar no mandato, quem continua na política, etc. Eu já avisei pra vocês, eu não vou ficar até os 70, 80 anos de idade aqui, mofando na política. Se Deus quiser aqui. Passando estresse o resto da minha vida. Eu já avisei pra vocês já sabem disso. Não vou estar enganando ninguém na hora que eu falar, gente, cheguei, cumpri minha missão, deixei... Eu não sei se vocês sabem, mas o Kim Kataguiri nas últimas eleições teve menos votos do que ele teve na anterior. E aí a suspeita é que MBL, essa galera não tem poder de se eleger se não for nas costas do bolsonarismo. Então, pode parecer que o Kim está dizendo é o seguinte, como eu sei que nas próximas muito provavelmente eu já não ganho, eu vou começar a meter esse discurso de que eu não tô aqui não, eu não vou ficar aqui pra sempre. Fiquei meu legado, fiz o meu melhor, tá aqui. Eu consegui entregar um país 0,0001% melhor do que aquele em que estava antes de eu ter assumido o mandato. Quando eu disser isso, não é de ter surpresa. Mas eu não vou largar. Eu tenho a esperança e estou já trabalhando para formar sucessores. Gente que vai estar aqui no meu lugar na Câmara dos Deputados, gente que vai disputar a eleição para a prefeitura, para governo do estado, para a presidência da república. Como é que é a Academia MBL? Estou Ajudando a formar. Eu vou fazer a academia de
YouTubers, TikTokers. O que vocês acham? Dando uma humilde contribuição. Eu acho que eu tenho uma coisa pra ensinar, hein? Tamo aí, estamos crescendo, ó. Com aula de debate de processo legislativo, por isso... Inclusive, me segue também no Instagram. O Instagram tem aqui embaixo, porque a @ é diferente. E é um Instagram novo. Me segue lá, porque eu mostro os bastidores das gravações. Você precisa entrar na Academia MBR. Muito bem. Qual que é a legislação atual? Se a compra é de até $50, ela não é tributada. Essa é a lei. Essa é a regra. É isenção. E a maior parte dos vendedores que operam dentro dessas plataformas estão dentro da regra. E eu acho que não. é por isso que você consegue importar tão barato. E aí você vai falar, ah, pô, mas é... Apesar de que também, eu posso estar enganado, grande parte das coisas que a gente tem comprado nos últimos tempos aí de Shopee e Shein é um monte de coisinhas que são, além de baratas, coisas que a gente não encontra no Brasil. Ou quando encontra, e aí você compara os preços, é absurdamente mais barato aqui comprar na AliExpress e Shopee do que comprar no Brasil. Porque os vendedores do Brasil, na maioria dos casos, fazem exatamente a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana eu tava olhando um desses smartwatches baratinhos, dessas marcas Hailu, Xiaomi, essas coisas. Eu vi 3 preços, tá? Eu vi o preço no AliExpress, eu vi o preço no Mercado Livre e vi o preço aqui na minha cidade. Na minha cidade, um modelo específico que eu olhei está custando R$289. R$289. No Mercado Livre é o mesmo modelo. Ele está custando R$229. R$229. No AliExpress, que é provavelmente onde todo mundo compra para revender, ele está custando R$150. Então você consegue ver que o mesmo produto vai custar, na minha cidade, de alguém que está fazendo o mesmo caminho que eu faria se eu fosse comprar no AliExpress, pelo dobro do preço. Indústria nacional. Eu sou super a favor de você ter uma indústria nacional. Principalmente depois que a gente viu a guerra da Ucrânia contra a Rússia e que a gente viu que a gente não pode confiar tanto no mercado global, não. Às vezes é até mais barato, às vezes é até melhor importar do que ter a produção nacional. Mas tem alguns pontos que é importante ter produção nacional, porque se um dia nós nos tornarmos inimigo do país que a gente está dependendo daquela produção estratégica, nós vamos ficar sem nada. Então, é importante sim nós termos uma indústria nacional. Agora, essa indústria nacional, ela precisa ser eficiente, ela precisa entregar produto de qualidade, precisa entregar produto barato. Mas aí tem outro ponto, né, cara? Que tipo assim, o Brasil ainda tá muito... não é nenhum... O que eu tô falando aqui não é nenhuma novidade. Todo mundo sabe que a produção industrial no Brasil, o desenvolvimento industrial no Brasil, ele parou no tempo. Então, assim... Tem muito produto, e eu acho que a maioria dos produtos que a gente compra de Shein e Shopee são produtos que, na maioria das vezes, fora a roupa, assim, né? Mas que não se fazem no Brasil. Eu vou, de novo, dando esse exemplo desses smartwatches baratos. Você tem uma fábrica disso no Brasil? Não tem, cara. Não existe nem concorrente nacional para esse produto. O que muitas vezes acontece, na verdade, o que sempre acontece é que marcas como Multilaser, Gradiente, o que eles fazem? Eles compram esses mesmos produtos na China e só colocam a marca deles em cima. Antes da internet popularizar, a gente não tinha acesso aos fornecedores. Só eles tinham. Agora, com a internet, os fornecedores, né, resolveram, vou botar aqui um site, vou vender para pessoa física também. A gente também tem acesso. É só isso. Tem até um meme que eu vi. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar para vocês, que é muito bom. Olha esse meme aqui, ó. Compro tudo na China e revendo na minha loja. Lucro gigantesco. Comércio local. Quer dizer, eu começo local falando isso. Aí o consumidor responde, eu também compro lá na China. Aí eu começo local, fiz aquela pausa e... fica furto. Tem dificuldade? Eu sei que tem muita dificuldade. Eu luto para acabar com essa oneração da folha de pagamento imposta por essa CLT jurássica que a gente tem hoje. Eu adoro que, o problema é sempre a folha de pagamento, né? Sempre... O problema é sempre o trabalhador. Eu luto não só pela simplificação tributária, mas pela diminuição. E para mim, empresa pagaria um mínimo de imposto para poder reinvestir aquilo que recebeu. O que as empresas grandes fazem? Elas têm literalmente, elas têm uma mesa de especialistas em tributação para fazer isso aqui, para pagar menos imposto. Quando eu digo isso aqui às vezes é pegar uma empresa e dividir ela em 10 CNPJs diferentes, para poder pagar menos imposto. Então, as empresas sabem muito bem como fazer para economizar imposto. Agora, se elas não reinvestem, é porque, literalmente, a complexidade de se investir para a construção de uma fábrica
Não vale a pena, porque os caras estão ganhando muita grana só sendo o mascate, né? O famoso caixeiro viajante, que é, eu compro o troço por 1 e vendo por 10. Pra que eu vou ter o trabalho de criar uma fábrica se eu tô lucrando pra cacete fazendo só isso? Isso o que não te fala, né, irmãozinho? Não fala. Poderia pagar até imposto sobre lucros e dividendos, né? Porque na hora de distribuir, que é o que boa parte do mundo desenvolvido faz. Olha, empresa, você Papo do Ciro Gomes, hein? Você tem um incentivo fiscal para reinvestir, gerar mais emprego, mais renda, mais tecnologia, produzir um produto mais barato e melhor. E tem um pequeno desincentivo para distribuir lucros e dividendos para você ser mais incentivado a investir. Mas no Brasil, lucros e dividendos não são taxados. Aí é por isso que as coisas são do jeito que são, né, Catarina? Isso é normal. Países dos mais capitalistas fazem isso. Agora, no Brasil não. No Brasil, você taxa muito tudo. Toda a cadeia de produção é complexa, é cara e o setor de advocacia tributária é maior do que o setor de pesquisa e inovação, que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, Kim. Coisa que você só vê no Brasil. Uma coisa não tem nada... Literalmente, gente, não tem... O Kim tá maluco, ó. Vou repetir para vocês entenderem. A investir. Isso é normal. Países dos mais capitalistas fazem isso. Agora, no Brasil não. No Brasil, você taxa muito tudo. Toda a cadeia de produção é complexa, é cara e o setor de advocacia tributária é maior do que o setor de pesquisa e inovação, que é uma coisa que você só vê no Brasil. Porque uma coisa literalmente não tem nada a ver com a outra. Por que o setor de carga tributária é tão grande? Porque as empresas fazem isso aqui para pagar menos imposto, porque isso significa mais dinheiro no bolso deles. Agora, quando você está falando de pesquisa e desenvolvimento, eles não fazem isso por quê? Porque a empresa, em geral, está buscando lucro. E ela não vai investir em pesquisa se ela não tiver certeza, mas muita certeza, de que aquilo vai dar lucro. Quem investe em pesquisa é o Estado. Eu entendo essas dificuldades, mas isso não justifica você aumentar ou criar novos impostos para quem hoje está importando. Porque vamos parar para pensar um pouco. Depende de quem. Se o sujeito consegue produzir, vamos supor, lá na China, trazer o produto até o Brasil, passar por todo esse transporte, toda essa logística, toda essa burocracia e ainda entrega um produto com uma qualidade maior e com preço menor do que se encontra nas lojas físicas de hoje, tem algum problema grave que precisa ser solucionado com as lojas físicas que existem no Brasil, correto? Calma lá, o que não tá te falando é o seguinte, gente. Todo mundo, todos os países do mundo, eles têm políticas de importação e de exportação. Por quê? Porque eles entendem que se as fronteiras fossem abertas e todo mundo pudesse importar um produto sem pagar nenhum imposto, ele não teria capacidade de desenvolver a sua indústria local. Porque pensa, eu vou dar um exemplo aqui. O iPhone mais top custa na média de $1.000. Na cotação atual do dólar, daria uns 5.500 reais. Se você pudesse comprar um iPhone direto dos Estados Unidos, sem pagar importação, diferente do preço que a loja da Apple cobra, a loja da Apple no Brasil cobra, por exemplo, a loja da Apple no Brasil cobra, acho que 10 mil, 12 mil reais no iPhone. Então, é óbvio que todo mundo escolheria o valor mais baixo. Agora, por que a loja Apple do Brasil cobra mais caro? Por dois motivos. O motivo, taxa de importação. Porque no Brasil, todo produto importado paga 60% do seu valor de taxa de importação. Porque a ideia é não estimular a importação. Porque, de novo, a ideia da taxa, a ideia é boa. Que é, se eu torno muito barato o cara importar, ele não vai comprar um produto nacional, e se ele não compra um produto nacional, eu não consigo desenvolver a minha indústria. Ah, não, mas eles precisam pagar mais imposto. Não é mais fácil a gente lutar para cortar gasto e diminuir o imposto das empresas que estão aqui no Brasil? Não é esse o pensamento liberal? É aqui, mas também tem um outro lance que não está falando. Muitas dessas empresas, e aí eu vou dar exemplo da Avan, que o senhor Avan está no meio dessa galera. Essa galera tem podem alegar, eu pago imposto. Só que essa galera tem uma outra vantagem que eles não falam, as claras, que é, eles conseguem empréstimos do BNDES com juros, desse tamanhito, com uma carência gigantesca para poder pegar milhões, literalmente milhões, e reinvestir nos seus negócios de importação. Então, o que acontece é, o Estado diz o seguinte, beleza, o Estado cobra imposto desses caras? Cobra, mas o Estado está dando para eles um dinheiro barato para esses caras bombarem. A gente vai nivelar pelo aumento de imposto? Por que não nivelar pela diminuição de imposto? Uma coisa que... Mas aí, de novo, esse lance de aumento de imposto, isso é loucura da internet dessa semana. Não existe essa conversa. Um argumento legítimo que é levantado. O que as empresas aí
importadoras estão pedindo é para que todo mundo fosse taxado. O imposto já é regra, tá? Ele só não consegue cobrar de todo mundo porque é muita mercadoria para pouco fiscal. O que essa galera aí, velho da van e várias outras empresas estão pedindo é para que o governo criasse um jeito de cobrar de todo mundo. Pelo setor varejista é o seguinte, pô, mas tem fraude, tem caso em que a nota vem subfaturada, né? Ou seja, na nota fiscal vem um valor menor do que o valor real do produto para ele se enquadrar na legislação e não pagar imposto. Ou ainda, a empresa ou a pessoa física divide um produto em vários pacotes diferentes, como se fossem vendas separadas, para simular que são várias vendas quando é a venda de um produto só. E aí no Brasil tem empresas que ela é uma empresa só que oferece um produto e ela se divide em vários CNPJs para simular vários serviços para poder pagar menos imposto. Está sendo vendido separadamente só para aplicar o limite de $50 em um, $50 em outro, $50 em outro, $50 em outro, aí você somou, ultrapassou o teto de $50, é óbvio. Para isso, meus amigos, nós já temos lei. Isso é fraude, isso é atentado contra a ordem econômica, né? Isso é evasão fiscal e isso precisa ser punido, não só com multa, mas com cadeia para quem faz isso. Porque eu sou um sujeito que está vivendo de fraude, cuja fraude é o seu modelo de negócio. Aí sim o sujeito precisa ser preso, mas não... Você sabe qual é o outro modelo de negócio que essa galera faz também, Kim? Não pagar os impostos. Por quê? Porque eles esperam, e geralmente acontece depois de alguns anos, o governo faz um refinanciamento. Aí ele perdoa um monte de dívida, e aí esses milhões que ele deveria pagar em imposto, ele prefere fazer qualquer outra coisa, como por exemplo, deixar rendendo com essa taxa de juros absurda que nós temos no Brasil, porque vale muito mais a pena, porque lá no futuro, quando o governo de fato for cobrar, aí ele vai lá e paga. Por quê? Porque ele já ganhou tanto dinheiro com esse dinheiro que ele deixou de pagar imposto guardado em aplicações por aí, que vale a pena não pagar. Não é essa a regra, essa é a exceção. E eu trago aqui um caso emblemático para vocês. Exemplos, que foi publicado no Estadão. Olha só qual é a chamada. Cliente da Shein é taxado com imposto mais caro do que a compra. E a empresa ainda ofereceu um reembolso do imposto. Gente. O imposto sempre é, 60% do valor do produto. Agora, se a pessoa não declarar o valor certinho, a pessoa paga multa. E a multa é 100% mais os 60% do imposto. É claro que o imposto, quando você junta tudo, vai ficar maior do que o valor da compra. Porque essa pessoa provavelmente fez parte da maracutaia aí. Isso já acontece normalmente, tá? Normal. A diferença é que agora, como pegou uma galera aí nesses últimos tempos, porque de fato, a notícia que se tem é de que foram vários lotes que a Receita, em lote, literalmente disse, taxa tudo isso aí todo mundo, ai meu Deus, estão me taxando agora. De 50%. Usuários reclamam que quando a compra é taxada, o valor do imposto pode sair mais caro do que o próprio valor da mercadoria. Olha que insanidade. Não, é porque o que acontece é que eles não declararam o valor da compra. É simples assim, não declararam o valor normal. Parece que vocês... É só vocês assistir lá os reacts do Casimiro assistindo no aeroporto. Toda hora o fiscal da Receita tá falando isso, Em entrevista ao Estadão, um consumidor fez uma compra na Shein no valor de R$ 187,75 e foi tributado, coloca na tela, editor, em R$ 225,29. Sendo assim, ele precisa pagar esse valor nos Correios para a Receita Federal para então poder retirar o pacote. A nota fiscal que ele recebeu discrimina a quantia de R$ 225,29, o imposto de importação equivalente a 60% do valor aduaneiro de R$ 375,49. Sendo R$ 187,75 dos produtos e R$ 187,74 de frete. Ou seja, o imposto ficou mais caro do que a mercadoria. Agora, tem um negócio também, tá? Essa fiscalização é feita por uma pessoa, um fiscal, sujeito a erros, tá? Erros tanto inconscientes como conscientes. E aí, você tem sempre a opção... de contestar o valor que estão te cobrando. Você pode ir lá e falar, esse valor tá errado. E aí como é que você contesta? Geralmente é você mostrando no site o valor do produto. Infelizmente no mundo real essas coisas acontecem.
Aí é sacanagem, aí é abuso. Todo mundo precisa pagar tributo? Todo mundo precisa pagar tributo. A boa doutrina liberal diz que o sistema tributário precisa prezar pela neutralidade. A boa doutrina liberal é? O que é neutralidade? Nós não devemos nem incentivar, nem desincentivar nenhum setor por meio de política tributária. Nós podemos fazer política pública com dinheiro público de outra maneira, mas não por política tributária. Por quê? Porque isso cria uma distorção no mercado que faz com que os recursos não sejam alocados da maneira mais eficiente possível. Mas isso aí é um mundo imaginário, porque no mundo real os governos fazem isso o tempo todo. Eles criam essas distorções de mercado o tempo inteiro. Ou você acha que o agro ganhando todos esses incentivos fiscais para ser o tamanho que não é uma distorção? Existe um negócio, eu moro no estado do Pará, e isso eu sei porque a linha de ferro da Vale do Rio Doce, né, Vale agora, passa na minha cidade. E, por exemplo, minério de ferro não paga imposto, porque eles se beneficiam de um negócio chamado Lei Candir, que diz que todo produto que é exportado cru, ele não paga imposto. Então, minério de ferro, soja. Aí é por isso que essas empresas como a Vale não têm incentivos, eles não produzem, eles chamam isso de verticalização, que é, ao invés de eu vender o minério de ferro, eu vou transformar isso em aço. Por que eles não fazem isso? Porque se eles se transformarem em uma empresa que faz aço, eles vão pagar esse imposto. E aí eles literalmente não querem pagar esse imposto, porque é mais barato, menos dor de cabeça para eles, só cavar a terra, tira o minério de ferro e manda embora. Lá para a China, normalmente. Assim como a galera da soja, que é só pega a parada crua e manda. Então, para ganhar isenção fiscal. Aí é por isso que essas empresas são desse tamanho. Por quê? Por uma distorção de mercado. Então, por mais que a doutrina liberal aí que você está falando, no mundo ideal, ela preveja que não deveria existir, mas no mundo real, onde nós existimos em Kataguiri, isso existe. É uma questão básica de economia, neutralidade tributária. Agora, claramente não há neutralidade. O Kim está falando uma coisa, galera, e você precisa entender. Ele está dizendo que é uma noção básica de economia. É por isso que o Marx chama de economia política, porque economia no mundo real também é envolvido com política. Então, quais são os interesses políticos? No mundo real, no Brasil, não funciona assim. Na verdade, acho que em lugar nenhum do mundo funciona assim. Neutralidade tributária quando o imposto é mais caro do que o próprio produto. Aí, o que você está fazendo? Você está comprando imposto, na verdade. Mas aí ele está te fazendo acreditar que é esse o caso, mas não é esse o caso. O imposto, ele é 60% do produto e o que a galera tá pagando é multa porque não declarou o produto certinho. O produto tá vindo de brinde. Você tá, olha, tô trazendo um imposto aqui da China, né? E aí tá vindo uma camiseta junto. É isso, né? Então, o que eu defendo... E você fala isso, Kim, porque você não mora no norte do Brasil. Porque quem mora no norte do Brasil, estados da região norte, acho que o nordeste também, sabe muito bem o que é tentar comprar uma brusinha num site de São Paulo. Sabe quanto é que custa o frete? Geralmente custa o dobro do valor da brusinha. Eu defendo, primeiro, legalidade, que não haja nenhuma fraude, que as fraudes sejam punidas com rigor. Você pode até aumentar a pena de quem comete fraude. Segundo, que não haja criação de novos impostos ou o aumento do imposto que já existe. E terceiro, que se reduz os impostos que a indústria nacional paga, que o varejo nacional paga e que se revise a legislação trabalhista para ela ficar mais simples e menos onerosa. Ou seja, para que o patrão possa pagar mais pro empregado e menos pro governo. Que é o... E eu te garanto, que tinha até um famoso meme que é quando começaram a cobrar a bagagem nos aeroportos, você lembra disso? Nos aviões, que falavam se cobrassem a bagagem, as passagens ficariam mais baratas. Isso nunca aconteceu. Te falo que em relação ao trabalho vai ser a mesma coisa. Se você achar, se vocês têm a ilusão de que, se eu pagar menos imposto trabalhista, eu vou poder pagar mais funcionário, isso vai acontecer, isso não vai. Porque no Brasil, por conta da nossa herança escravagista, o patrão, ele acha que ele tá fazendo, ele acha que o fato dele dar, entre aspas, emprego, já é muita coisa, que as pessoas tinham que estar felizes por isso. Você acha que ele vai pagar mais só porque agora pode? Não vai, irmão. Não vai. O que acontece hoje, né? Eu estive recentemente, só para finalizar o vídeo, na Dinamarca. A embaixadora da Dinamarca, uma pessoa muito gentil, muito qualificada, chamada Eva. A Dinamarca tem que tamanho? E disse que na Dinamarca é muito fácil contratar e demitir. E por isso o mercado de trabalho é muito aquecido e o desemprego é praticamente de zero, né? Vamos lá, que tamanho tem a Dinamarca, hein? A Dinamarca tem 5 milhões de pessoas.
Eu acho que é a população do meu estado, hein? População do Pará aqui, ó. Não, o Pará tem mais gente do que a Dinamarca. Tem pleno emprego. Por quê? É fácil contratar, é fácil demitir e mais do que isso. Sabe qual que é a tributação sobre folha de pagamento na Dinamarca? 3%, segundo a embaixadora. 3%. 3%. Gente, no Brasil chega a 60%, 70%. Você tá pagando metade do seu salário, tá indo pro governo, não tá indo pra você. E eles possuem um sistema de renda mínima robusto que substitui, que é o que eu defendo, que é o ideal, que é aliás o que boa doutrina liberal defende, substituir vários programas sociais que às vezes gastam mais com os burocratas que tomam conta dos programas do que com o próprio beneficiário do programa. Ou seja, vamos cuidar dos pobres, só que aí a gente gasta mais dinheiro com o cuidador do pobre do que com o pobre. O Kim tá falando de um jeito como se você não precisasse de uma superestrutura para poder fazer um benefício social sair do governo para as pessoas. Ele acha que é só assim, ó, me fala o número da conta que eu deposito. Você precisa de um sistema robusto para fazer isso direito, Kim Kataguiri, para fazer com que isso tenha contrapartidas. Vou dar exemplo aí de Bolsa Escola. Qual é a contrapartida? Que a criança tem que estar na escola, que a criança tem que ser vacinada. Então, vários órgãos precisam estar se comunicando para que o governo saiba que essas condicionantes estejam sendo cumpridas. Para isso, você precisa de gente, amigão. Não é o ChatGPT que faz, não. Ele tá falando de um jeito como se, ó, vamos fazer de um jeito aqui que a gente dê dinheiro pras pessoas e foda-se. É essa análise que se faz sobre boa parte das políticas sociais do Brasil hoje. Então vamos acabar com tudo isso, juntar tudo esse dinheiro e dar como renda mínima, que é o que a Dinamarca faz, até previdência. Até previdência pública não existe na Dinamarca, né? Tá vendo o que eles querem? Eu não tenho esse cálculo, mas eu arrisco dizer que a gente conseguiria fazer uma renda básica de mais de R$1.000. Mais de R$1.000. Enfim, é isso. Um abraço pra você. O que não quer dizer muita coisa aqui em Kataguiri. Quanto tá o preço da cesta básica aqui em Kataguiri? Nos últimos dados aí, ó. Quer ver, ó? O preço de São Paulo, em fevereiro de 2023, o custo da cesta básica da cidade de São Paulo foi o maior entre as 17 cidades. R$779 aqui em Kataguiri. Esse é só a cesta básica. Se o salário mínimo, que é em legislação obrigatório, as pessoas receberem pelo menos um salário mínimo, mais de 70% dos brasileiros só recebem isso, o problema é o capitalismo.